Bom, agora vamos usar o princípio de Cavalieri para obter o volume do cone, né? O volume do cone vai, é bastante simples, tá? Mas aqui você vai ter que levar em consideração o fato, e para a minha análise ficar mais simples, eu vou usar que esse cone é um cone circular, tá? Ou seja, a base do cone seja, por exemplo, um círculo de raio A, de raio Rzão, e que tenha altura Hzão, tá? Então, se você tem esse cone daqui, por exemplo, esse cone C, esse cone C, tá? Então, do lado desse cone, ou seja, no mesmo plano que esteja a base desse cone, eu vou construir uma pirâmide. Você escolhe, por exemplo, uma pirâmide retangular, por exemplo, uma pirâmide retangular que tenha a mesma área do seu círculo, tá? Então, quando você traça um plano, de novo, quando você traça um plano paralelo à, à, à base, né, que corta a sua pirâmide P e o seu cilindro, em A1 e A2, então a gente teria que mostrar, para mostrar que esses dois objetos têm o mesmo volume, né, o volume dessa pirâmide daqui a gente já sabe, né? Essa pirâmide daqui foi construída de tal forma que a altura seja a mesma altura do cone, né? Então o volume da pirâmide a gente já sabe que vai ser igual à área da base, eu estou dizendo que é A, que é essa mesma do cone, por um terço da área da base pela altura, Hzão, tá? Então, se eu conseguir demonstrar que essas seções transversais, elas têm a mesma área, ou seja, que se A1 for igual a A2, então, pelo princípio de Cavalieri, o volume do cone também vai ser igual ao volume dessa pirâmide, portanto, um terço da, da área da base, que é essa mesma área daqui, Hzão, pela altura, que é essa mesma Hzão, tá? Então, tudo que a gente tem que fazer é mostrar que A1 vai ser igual a A2, tá? Só que, ora, quando você, quando você, então imagina que o seu plano seja, por exemplo, um plano beta, tá? Um plano beta aqui, que dista dos vértices é Hzinho, tá? Então, a distância dos vértices até esse plano, né, esse plano paralelo que você está cortando, seja dado por Hzinho, tá? Então, a gente já tinha visto que na pirâmide, né, por exemplo, na pirâmide, essas duas figuras de aqui são figuras semelhantes, tá? Essas duas figuras, elas são figuras semelhantes, ou seja, se aqui você se aqui embaixo você tem um retângulo, então aqui em cima você também tem um retângulo e e cada e os lados, por exemplo, desse retângulo estão para os lados desse outro retângulo maior, assim como o Hzinho vai estar para Hzão, tá? Assim como a altura dessa pirâmide menor vai estar para a altura da pirâmide maior, né? Então, a gente já tinha visto isso. Além disso, a gente já tinha visto também que no caso de uma pirâmide, você tem que A1 está para A, quando você olha pra, para a área desse retângulo daqui, vai estar para A, assim como A1 vai estar para A, assim como Hzinho vai estar para Hzão ao quadrado, tá? Por que que a gente vai ter isso daqui, né? Porque ó, a gente já tinha visto, né, que, por exemplo, se esse lado daqui mede, por exemplo, vou colocar aqui Bzinho, e esse outro lado aqui Bzão. Esse lado aqui Czinho, e esse outro lado aqui Czão, tá? Então, nós já tínhamos visto, por exemplo, a área desse retângulo aqui de baixo. Então, Azão vai ser igual a Bzão
vezes Czão. O lado Czão por vezes Czão, tá? Enquanto H1 vai ser igual a B1, vai ser Bzinho vezes Czinho, né? Mas aí você lembra que o Bzinho, esse lado daqui vai estar para B, assim como essa altura daqui é Hzinho. Opa. Assim como essa altura aqui é Hzinho, vai estar para a altura Hzão. Tá? E você obtém também que esse lado daqui Czinho também tem a mesma relação, né? Vai estar para esse outro lado daqui Czão, essa outra pirâmide, tá? E, portanto, o Bzinho vai ser dado por Bzão vezes Hzinho por Hzão, tá? Então, o Bzinho, se você substituir aqui em cima, tá? Faz mesmo pelos extremos. E substituir aqui, o Bzinho vai ser Hzinho por Hzão, essa constante de proporcionalidade, né? Vezes o Bzão, e a mesma coisa para o Czinho, né? O Czinho vai ser Czão por Hzinho por Hzão, tá? Então, quando você divide A1 dividido por A, você vai cortar o B vezes C aqui, isso aqui é um produto, né? E você vai obter, de fato, essa relação. A relação entre as áreas das seções transversais em uma pirâmide, tá? Da mesma forma, você obtém aqui que esse cone vai valer essa mesma relação para essa área daqui a 2, tá? Porque esse círculo daqui vai ser semelhante a esse outro círculo daqui. Então, esse círculo que tem a raio Rzinho, tá? Vai ser semelhante a esse círculo que tem a raio Rzão, né? Por quê? Porque essa figura daqui é uma homotetia, por exemplo. Então, você tem que esse cilindro menor, deixa eu colocar aqui em verde, esse cilindro menor é uma homotetia do cilindro maior, tá? De que razão? Hzinho por Hzão, tá? Então, note que, por exemplo, se você coloca esse cilindro em verde aqui de C1, tá? Lembra que a gente falou sobre homotetia, tá? Toda homotetia vai ser uma semelhança. Então, note que C1 é homotético a C, tá? E a razão de semelhança aqui nesse caso vai ser Hzinho por Hzão, tá? Cuja razão é Hzinho por Hzão, tá? Então, em particular, os raios daqui vão ter essa mesma razão de semelhança, tá? Rzinho vai estar para Rzão, assim como essa altura desse cone em verde, Hzinho, vai estar para Hzão, tá? Tem essa mesma razão de semelhança. Mas isso implica, então, que a área desse círculo daqui a 2 é igual a π vezes Rzinho ao quadrado. Mas quem é o Rzinho ao quadrado? Vai ser R, esse aqui vai ser π, por R, vezes a sua razão de semelhança, que é Hzinho por Hzão, que é o quadrado, tá? Então, isso aqui vai ser π, R ao quadrado, pela sua razão de semelhança, Hzinho por Hzão ao quadrado, tá? Então, A2 sobre A, lembra que A é a área desse círculo aqui embaixo, da área da base, vai ser π
R ao quadrado, então, quando você divide A2 sobre A, o que é que você obtém? Você obtém que π, R ao quadrado, pelo quadrado da razão de semelhança, vai ser dividido por πr ao quadrado. Então, esse morre com esse. Então, o quadrado da razão de semelhança vai ser H' por H' ao quadrado, tá? E essa relação daqui, você já tinha obtido aqui em cima, né? Ó, tanto para o A quanto para o A1. Né? Quando você olha essa forma daqui, tá? O A1 vai ser dado por H' por H' vezes B vezes C', e o Azão vai ser dado por isso, né? Então, isso implica que o A1, a área dessa figura daqui, ó, a área desse retângulo daqui, por exemplo, A1 dividido por A, vai ser dada por... aí você vai dividir, né? Só vai sobrar, o B vezes C vai cortar, só vai sobrar H' por H' quadrado, certo? Então, ó, você tem que A2 sobre Azão vai ser dado por H' por H' ao quadrado, mas a mesma relação aqui você obteve para o A1 pelo A2, né? Esse mesmo número daqui. Desculpa, é o A1 sobre A, né? Como aqui embaixo você tem A, e aqui no denominador você também tem A, então isso implica que A2 é igual a 1, né? E pelo princípio de Cavalieri, então, o volume do cone, que tem a área Azão, tá? Vai ser dado por um terço de Azão por Hzão, tá? Lembre que Azão por Hzão vai ser a altura do seu cone, tá? Então, ele vai ser um terço da área da base pela altura, tá? Porque um terço da área da base pela altura vai ser o volume dessa mesma pirâmide que tem a mesma área e a mesma altura que o seu cone, tá? Como a gente conseguiu demonstrar que as seções transversais à base, ou seja, que as seções que são paralelas à base tem essa fórmula, né? Que o volume vai ser dado por um terço da área da base pela altura. Então, nós conseguimos demonstrar, de fato, que o volume do cone tem esse mesmo volume, tá? Já que a área da base aqui vai ser a mesma e a altura também vai ser a mesma, tá? É um terço da área da base pela altura, certo? Então, no próximo vídeo, nós vamos obter fórmulas agora para as áreas laterais, tanto para o cone, tanto para o cilindro, certo?